Gente, bom dia. Eu sou meio chorão, então não vou falar muita coisa, tá? Mas, assim, basta dizer que faz muitos anos que eu trabalho com a HPN lá em Belém. A HPN entrou, assim, de mansinho na minha vida. E tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, colegas médicos maravilhosos, pacientes maravilhosos. E tem um orgulho muito grande de estar aqui, falando um pouquinho para vocês sobre essa tal de HPN, né? Essa doença aí meio diferente. Eu falo que é meio trava-língua, né? Até você conseguir falar hemoglobinúria paroxística noturna, rapidinho, você fica meio, opa, o que está acontecendo? Mas a gente vai tentar deixar de forma mais clara possível por que esse nome tão difícil, o que acontece dentro do nosso corpo, em quem tem HPN, para depois eu deixar as minhas queridas amigas brilharem ali com umas coisas sobre tratamento, falência medular, tá bom? Meu nome é Marcos Laércio, sou de Belém do Pará, bem aqui do ladinho, 3 horas e 15 de viagem, mais 1 hora e meia para chegar em São Paulo, né, se eu descer em Guarulhos. E vamos lá, sem mais delongas, vamos em frente. Conflito de interesses, vamos lá. Gente, vamos começar do começo. Vocês vão ver que eu gosto de ficar, eu sou meio irrequieto, eu gosto de ficar de um lado para o outro, tá? Então, quais são os elementos do sangue? Muito rápido, gente, olha só. O primeiro deles é a hemácia, vou baixar aqui um pouquinho. O primeiro deles é a hemácia. Então, olha só, essa hemácia aqui ela vai levar oxigênio para tudo que é lugar. É isso. Resumindo, a função da hemácia é essa. Quando a gente vai olhar o hemograma, também a gente tem o leucócito, que é para a defesa. São os nossos soldados, nossos cabos, sargentos, nossos militares que estão ali para defender a gente. E a terceira parte do hemograma que a gente vai ver são as plaquetas, que elas são assim todas irregularezinhas, porque elas ficam meio assim, na hora que a gente sangra, elas ficam meio que intrincadas, parece um quebra-cabeça, evitando que a gente continue a sangrar. Pronto. Resumindo, é isso. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre essas hemácias. O que elas fazem? O que elas têm dentro delas? Elas têm uma estruturazinha chamada hemoglobina. E aí a gente começa a ter o nome ali, né? Hemoglobina, opa. E para que serve essa hemoglobina? Ela vai ser a pessoa que vai levar, que vai pegar o oxigênio mesmo assim da gente e levar para tudo que é lugar. E ela está dentro da hemácia. Então, olha só, vamos comparar assim? Pensa que a minha hemácia é o meu carro. E o passageiro é a hemoglobina. E quem faz tudo é o passageiro. Quem vai lá, pega o oxigênio e leva dentro da hemácia é a hemoglobina e ela vai viajar, fazer uma grande viagem sem fim no corpo inteiro, do dedão do pé até a ponta da cabeça, levando oxigênio para tudo que é lugar. Tá bom? Isso tem que funcionar muito bem. Muito bem. A gente falou ainda agora sobre defesa, né? E a gente tem uma outra defesa, além do leucócito, chamada complemento. São as doenças do complemento. Tem HPN, tem CHUA, tem um monte de coisa. O complemento, gente, é esse monte de quebra-cabeça aqui, que a gente que é maluco adora estudar isso, adora estudar esses numerozinhos. Mas pensa que é um monte de quebra-cabeça, um monte de pecinha de dominó, que, quando ela é ativada, cai uma, todo mundo vai caindo junto, né? Em sequência, para defender a gente. São várias peças de quebra-cabeça. A gente não vai entrar muito em consenso, mas, assim, aprofundar, mas a grande função delas é isso aqui, ó, ser o nosso segurança. Eles estão ali, a gente chama em Belém de mutuca, tá? De mutuca é assim, eu estou assim, só de olho no que está acontecendo. Teve alguma bactéria, algum vírus diferente, o complemento vai lá e diz, ó, galera, vamos começar a responder, porque eu preciso defender o meu corpo dessa bactéria, desse vírus, enfim, de qualquer outro patógeno, tá? E aí nós temos 2 complementos, o complemento proximal e o complemento terminal. Ah, mas o que é tão importante entender isso? Porque a gente começa a ter vários medicamentos aí que vão atuar no complemento proximal e no complemento terminal. Tá? O proximal, gente, a gente lembra muito assim, que é o mais próximo, é o que começa. É basicamente isso quando a gente fala proximal para a gente na medicina. E a gente tem 3 pessoas que participam muito fortemente desse complemento proximal, que é o C3, e as suas amiguinhas, fator B e fator D. Por que isso é importante a gente falar? Porque a gente tem o inibidor de C3. A gente tem hoje o inibidor de fator B e a gente tem o inibidor de fator D. Então, por isso que é interessante falar nesses constituintes, quem é esse povo. E aí, olha só, eles têm 2 funções principais. Que é 7... Opa, acho que eu tirei, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Voltou, vou descer para baixo. Pronto. E a gente tem C3, né, que eu tinha falado, fator B, e a gente tem 2 coisas que eles fazem, inflamação e opsonização. E o que é inflamação? Né, que a gente fala, estou todo inflamado. Também faz parte de defesa nossa. O que a inflamação faz? Ela vai trazer, lembra do leucócito? Ela vai chamar um monte de leucócito para defender a gente. Tá?
Então, pensa que a inflamação nada mais é do que uma boa fofoca. Diz assim, ei, galera, Leucócito, chega junto aqui que eu tenho novidade para ti. Ó, tem uma bactéria aqui bizarra das trevas que eu preciso defender. É isso que é inflamação. Tá bom? E a opsonização, que é um nome difícil, né? Gente, opsonização, olha a bactériazinha aqui, e simplesmente vai ter, ó, vocês estão vendo o C3b bem aqui? Esse C3 vai funcionar como se fosse um tempero para a bactéria, para ficar mais gostosa. Tá? Eu sou de Belém do Pará, então a gente adora pimenta. Então, para mim, o C3 é como se fosse pimenta no tacacá. Então, eu quero deixar o tacacá mais saboroso. Então, eu vou pegar a bactéria e vou dizer, ó, está aqui um temperinho, corpo, para a gente devorar melhor essa bactéria. Olha como tudo gira em torno de defesa, tá bom? E nós temos, no final, o complemento terminal, que o grande ator é o C5, ó, inibidores de C5. Eculizumab, ravulizumab, crovalimab, né? E a grande função deles é formar esses poros aqui. Olha que legal. Isso aqui, gente, é uma superfície de bactéria. Olha como ela começa a ficar toda furada. Olha o nosso objetivo aqui, esse furo. É como se fosse, ó, uma metralhadora. Né? A gente vai estar ali metralhando essa bactéria para dizer, minha filha, aqui você não se cria não, vá-se embora daqui. Tá bom? Esse é o nosso normal. Acho que eu vou passar para cá, né? Melhor. Esse é o nosso normal, tá bom? E quando a gente não tem o tratamento da HPN, a principal motivo de todos os problemas da HPN reside aqui, inicialmente. Inicialmente. Depois começa a tratar, são outros 500, tá bom? Quer trocar o microfone? Obrigado. Bom, então vamos lá. O que acontece naturalmente, então? A nossa hemácia, o nosso carro, o nosso Uber, que dentro do passageiro, tem que estar blindado. Então, tem que ter a nossa proteção de todo aquele negócio de complementos que a gente falou ainda agora, né? Ou seja, é como se fosse um guarda-chuva que estaria me protegendo da chuva do complemento, da minha chuva de defesa. Qual o problema da HPN? Chega uma hora que eu não tenho mais essa defesa. Esse meu guarda-chuva foi embora. E aí o meu carrinho, o meu Uber, não está mais blindado. E quando tiver aquela rajada do Rambo que a gente viu, ela vai estar desprotegida. Se eu estou desprotegido, o que vai acontecer? Essa hemácia, esse carro vai romper e vai liberar o passageiro, que é a hemoglobina. Tá certo? Isso a gente chama de hemólise. É isso que é hemólise. É isso que tanta gente médica adora falar, é a hemólise que acontece no complemento. Opa, então a hemólise, eu destruí o meu carro e liberei o passageiro, que é a hemoglobina, na circulação. É isso que acontece, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Se eu tenho hemoglobina livre no sangue, essa hemoglobina tem que ir embora de alguma forma. Então, a hemoglobina vai embora na urina. Hemoglobinúria. Agora as coisas, né, começam a fazer um pouco mais de sentido. E é exatamente isso que a gente vê. Olha só. A nossa urina começa a ficar um pouco mais avermelhada, um pouco mais escura, né? Então tudo começa a fazer sentido. Hemoglobinúria paroxística noturna. Então hemoglobinúria, beleza. Hemoglobina que está saindo pela urina, porque eu destruí o meu carro, o meu Uber, ele não está mais um carro blindado, né, ao complemento, então a gente vai perder essa defesa. E por que é paroxística? Paroxística, se você for jogar... Eu sou da época que falava do pai dos burros, né? Ninguém fala, o pai dos burros hoje é o Google, né? A gente joga no Google, mas eu olhava no dicionário, antigamente. Meu pai dizia, meu pai, o que é isso? Vai no dicionário, vai olhar o que é. Né? Então, paroxístico tem esses conceitos aqui, mas resumindo, paroxístico você tem um pico de ação e depois, um pico de atividade, depois ele volta ao normal. Pico de ação, depois ele volta ao normal. Isso é paroxismo. Por exemplo, se eu estou ouvindo um barulho estranho em casa e, de repente, esse barulho para. Depois ele volta, depois ele para, depois ele para, volta. Isso é um barulho paroxístico. Ele acontece, tem o ápice e volta. E por que a gente chama de paroxístico noturno? Porque, antigamente, se achava que, quando o paciente acordava, a gente via isso, na verdade, ele estava com a urina mais escura. Aí a gente começou a achar assim, no início a medicina achava, então quando é à noite, o cara hemoliza mais, o cara destrói mais hemácia. Na verdade não é. Como está à noite, a gente reduz a ingestão de água, a gente concentra mais a urina e fica mais visível. Mas a hemólise na hemoglobinúria paroxística noturna, ela não é nem paroxística, ela é uma destruição contínua que de vez em quando exacerba, é paroxístico. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. E qual é a repercussão disso? Vocês devem ter ouvido bastante. O que acontece com essa grande destruição das hemácias, né, liberando hemoglobina? Trombose.
coágulos no sangue, né? Principalmente abdominal, trombose esplâncnica, né, que a gente chama, trombose de Budd-Chiari, trombose de veia hepática. A gente também tem insuficiência renal, ou seja, machuca o rim, essa hemoglobina em excesso. E a gente também tem hipertensão pulmonar, uma pressão alta nessa vasculatura aqui do pulmão, que dá falta de ar, dá um monte de sintomas que podem acontecer, tá bom? Se por um lado você tem uma fisiopatologia, ou seja, essas alterações de órgão-alvo tão clássicas, o quadro clínico é muito aberto, né? Às vezes é difícil a gente, como médico, né, pensar em HPN, porque, olha só, fadiga, gente, todo mundo tá... É a moda, né? Infelizmente. Todos nós estamos fadigados hoje em dia pela nossa rotina, né? Anemia, problema para deglutir, falta de ar, dor na barriga, disfunção erétil, hemoglobinúria que não está em todo mundo, olha só que interessante, mas são sintomas muito abertos, né? E a gente tem que ter um grau de desconfiança muito grande de HPN. E como é feito o diagnóstico, a gente vai ficar de olho nesses detalhes de sintomas, a gente vai atrás, no exame de sangue, né? A gente tem esse olho já de sinais que possam mostrar destruição do nosso Uber. E aí a gente vai ter um grande exame, que é o DHL, já ouviram falar bastante, tenho certeza. E a gente tem a citometria de fluxo. Ó, uma coisa muito importante, se eu soltar um égua, gente, eu não estou xingando ninguém, tá? Égua é uma coisa muito do Pará. Égua é como se fosse barbaridade. É o nossa de vocês aqui em São Paulo. Nossa! A gente fala, égua, doido, pelo amor de Deus. Então, se eu falar égua, por favor, não estou xingando ninguém. Eu quase soltava um égua agora, deixa eu explicar o que é isso, tá? Mas, ó, citometria de fluxo. Por que eu ia falar égua? Citometria de fluxo. Égua, que nome difícil. A gente chama de imunofenotipagem. O que é que diacho é esse exame? Olha que interessante. Lembra que a gente tem nossa proteção? O nosso guarda-chuva? Que ele é o CD55 e CD59. A gente adora o nome difícil, tá? Me chamar guarda-chuva chama isso. O que a medicina desenvolveu? Ela desenvolveu uma substância, uma estrutura, que quando ela se liga nesse guarda-chuva específico, ela emite luz. Olha que legal. A gente joga isso no exame. Então, quando a gente pega a amostra de sangue, a gente joga esses anticorpos que têm uma afinidade específica para esse tipo de guarda-chuva aqui. Qual é o problema da HPN? Lembra? A gente falou que a gente não tem proteção nenhuma, na verdade, né? Não está sem o guarda-chuva. Então, se eu não tenho guarda-chuva e eu jogo uma substância específica para esse guarda-chuva, eu não vou emitir luz de forma nenhuma. Então a gente começa a ver um monte de hemácia, um monte de célula que não tem a minha proteção. Ou seja, esse é o clone HPN. Quando a gente tanto fala, o clone HPN está de 97%. Então, é sinal de que 97% daquelas células não tem meu guarda-chuva para me proteger do complemento. É isso que acontece, é isso que a gente vê na citometria de fluxo e imunofenotipagem, né? E já que vocês entendem agora o que é o clone HPN, o que é, né, mais ainda HPN, tem uma associação assim, muito grande com falência medular. E que diacho é isso de falência medular? Olha só. A medula óssea é a fábrica do sangue. Então, imaginem que, como toda fábrica, ela tem que ter seus funcionários ali funcionando bonitinho, uma quantidade certa, produzindo de forma correta. Se ela está em falência medular, o que é falência para a gente? Se eu falar, olha, a fábrica tal entrou em falência. Ixi, deu ruim. A fábrica não está mais funcionando, ou porque não tem dinheiro, enfim, aconteceu alguma coisa. No nosso corpo, a gente tem dois tipos principais de falência. Ou esses funcionários foram todos eles foram embora, disseram assim, não quero mais trabalhar, sinto muito, lamento, égua, mano, eu vou me embora. É isso, tá? Então, essa é a anemia plásica. Ou esses funcionários podem estar presentes, mas eles estão preguiçosos, estão sem graça, estão feios, não estão a fim de ficar uniformizados. Tá? Ou seja, se eu tenho um funcionário que não produz direito, eu preciso ter mais funcionários para tentar produzir aquilo que eu não consigo fazer, porque, na verdade, esse funcionário não funciona bem. Essa é a mielodisplasia. Qual a relação que a gente tem com o clone HPN? Olha só. Vamos ver na prática, né? Vamos desafiar um pouquinho. Isso aqui é uma medula óssea mesmo na biópsia que a gente vê. Olha só a quantidade. Isso aqui tudo vermelhinho, gente. Cada um desses aqui é célula. Olha na anemia plástica como é que a gente fica. Não tem nada, ó, tudo vazado, só gordura. É igual a mim, gordinho só gordura, tá? E ó, na mielodisplasia está mais cheio do que o normal. Tem muito mais gente, só que um funcionário que não funciona, que não consegue produzir nada. Qual a relação disso com a HPN? Olha só, na anemia plásica, 48% desses pacientes podem ter uma célula sem o guarda-chuva para o complemento.
E na mielodisplasia, a gente tem isso em torno de 9%. Tá? Ou seja, anemia plásica HPN, a gente sempre tem que estar de olho. Para nós, médicos, a gente pensa em duplas dinâmicas, tipo Batman e Robin, Toquinho e Vinícius, e Chicó e João Grilo. Eu juro que eu tentei alguma dupla sertaneja recente, mas eu não ouço sertanejo, gente. Aí eu comecei a jogar no Google, eu falei, cara, eu vou passar vergonha, porque eu vou esquecer essas pessoas, eu não sei quem são elas, e aí... Eu sou velho, gente, não adianta. Eu sou velha guarda. Deixa coisa antiga aí mesmo, que todo mundo vai entender. Mas sempre para nós é isso. Então, toda vez que a gente tem um paciente com anemia plásica e SMD, principalmente anemia plásica, eu preciso pensar em HPN. O que é importante, gente? A simples presença dessa célula desprotegida do complemento não indica que eu preciso tratar todo esse pessoal. Isso é muito importante. Isso tem que passar por uma avaliação médica, a gente precisa entender qual é a dinâmica dessa doença para dizer, você precisa receber um inibidor de complemento. Tá bom? Bom, para a gente resumir, vamos lá. Lembrar que HPN é uma doença rara, que afeta principalmente as hemácias. Lembra? As hemácias são o nosso carro, que tem que estar blindado contra o complemento. Dentro dela tem um passageiro, que é a hemoglobina, que vai pegar oxigênio. Se eu não tenho essa blindagem, esse guarda-chuva, meu carro vai ser uma metralhadora, uma rajada de balas, tá bom? E aí vai acabar destruindo, causando a hemólise. E é raro, é exatamente isso aqui, é 1 por 1.000.000 a incidência, né? Mas, vamos lá. Não tenho meu guarda-chuva e essas hemácias se tornam frágeis e causando, então, a hemólise. E para a gente finalizar, gente, olha, vocês sabem disso tanto quanto eu, a gente está vivendo um período muito interessante da HPN, muito, assim, desafiador. A gente saiu de uma época que a gente não tinha nada, né, era muito difícil, para a gente ter um medicamento do SUS, que é o eculizumab, e a gente está vindo com mais medicamentos ainda, que melhoram a qualidade de vida. Então, antigamente, para a gente, médico, a gente pensava só assim, bom, eu preciso deixar essa pessoa, que ela fique viva, é isso que a gente queria, deixar vocês vivos. Agora, a gente começa a pensar, mas e se essa pessoa for um empresário ou um gerente de produto que viaja muito, será que o eculizumab, aquela 14 dias, é o melhor mesmo? Então, a gente começa a pensar muito mais, refinando mais a qualidade de vida, que é o que a gente quer dar para os nossos pacientes, tá bom? Isso aí, né? Acompanhamento médico regular, cuidados adequados, tem que estar se vendo com uma certa frequência, aí depende de cada caso, né? É muito importante e que todos nós, na verdade, até nós médicos, temos que ter, como seres humanos, uma rede de apoio, e para isso a FAG exerce um poder, na verdade, não, um papel tão bonito. E, principalmente, gente, que eu sei que vocês fazem isso, mas é sempre bom reforçar, cuidar-se diariamente, fazer exercício físico, valorizar seu bem-estar, as coisas que vocês gostam de fazer, que nós gostamos de fazer, e não se agredir, né, em relação ao que não precisamos fazer, e confiar na medicina. Ai, gente, eu já ouvi tanta coisa. Eu já vi ginecologista, vamos lá, essa historinha rápida. Era um paciente meu de HPN que a família foi contactar um ginecologista, que o ginecologista falou, não, diz para ele que ele pode parar esse remédio, que ele está muito bem já. Então, assim, gente, é o eculizumab. Então, assim, confiem. As informações do Google, ChatGPT estão aí para a gente ler e nós, vocês pacientes e nós médicos, caminharmos juntos. Não é uma batalha de quem tem razão. É, na verdade, um objetivo único do melhor para vocês, que não é melhor para mim, é melhor para vocês, tá bom? Gente, como eu já falei, eu sou de Belém do Pará, eu convido vocês todos aí em Belém do Pará, é uma cidade muito bonita, e égua da comida boa, a gente tem tacacá, maniçoba, filhote, não trabalhamos com tilápia, não trabalhamos com Saint-Peter, trabalhamos com filhote, pescada, tambaqui, outros peixes, e a gente vai ter agora, todo mundo muito excitado em Belém, que agora, no início de novembro, vai ter a COP30. E eu convido todos vocês a nos visitar, por favor. E é isso. Muito obrigado. Maravilhoso.